De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E, gente, assim, não tem como eu não deixar de falar uma coisa pra vocês, né? O Guipa virou o jogo. Eu jurava que ele não fosse se dar bem na prova, sério mesmo. Porque o histórico dele, ainda mais com provas assim, de memória, provas assim de sorte, nunca foi lá muito bom. Mas dessa vez não foi que deu. Mas não foi que deu e o rapaz conseguiu se livrar da zona de risco assim, de uma forma fácil. Guipa se livrou da zona de risco e aí ele colocou o Caio lá. O objetivo do Guipa ele já tinha falado e deixou bem claro ali na hora que ele colocou o Caio. Ele queria eliminar o Bruno. O Breno não, desculpa, o Fernando. Mas, assim, eu acho que talvez não vá rolar. Só acho, tá? Porque, assim, você tá colocando dois aliados numa mesma zona de risco. E aí vai dividir votos. E aí, na hora que divide votos, um deles vai sempre pagar o pato. Qual dos dois vai ser é a nossa dúvida. Eu tô achando que dessa vez vai dar pro Caio mesmo. Eu acho que dessa vez é o Caio quem vai vazar. Eu acho que dessa vez o Caio não vai permanecer mais no jogo. Vai depender aí de como é que a torcida tá recebendo toda essa história aí, se a torcida entendeu como é que o Guipa se posicionou ali, até porque o Guipa foi claro, disse, não, tô botando essa pessoa aqui porque eu considero que ela é forte e tal, mas vou colocar ela na zona de risco porque eu tô lutando contra grupos e tal, e eu quero eliminar essa outra pessoa. Então se ele colocou o Caio ali, basicamente a ideia dele era tirar o Fernando ou o Bruno. Qual dos dois vai ser? Aí vai ser meio complicado, né? As enquetes estão dizendo isso aqui pra gente, né? Vamos dar uma olhadinha nas enquetes. Eu acho, né? Porque as enquetes estão um pouquinho indefinidas até agora. A enquete aí, né, votalhada, mostrando tudo, tá dizendo aí que o Caio tá com mais chances de sair do que o Fernando. E o Bruno voltando com muita força, aí com em torno de quase 40%. Eu vou ser sincero com vocês. Como o Caio e o Bruno são aliados, e eles fizeram questão de deixar isso claro, realmente um dos dois vai vazar. E se o Bruno é quem tá com mais força, então é o Caio que vai. É o Caio que dessa vez não tem como permanecer. Mas pode ser, né, que a gente tenha uma virada de surpresa ali e o Fernando saia, né? Vamos ver como é que o público tá reagindo às atitudes do Fernando. Tem que ver também como é que o público tá reagindo ao que ele fez. Se o público comprou ali a coringada que ele deu ontem, se o público comprou essa atitude. Porque se o público não comprou, aí é mais difícil. Agora, se o público comprou a coringada dele, aí ele fica, né? Mas é o que eu falei pra vocês. Dois aliados numa mesma zona de risco, numa mesma roça, no mesmo paredão, um deles sempre vai vazar. É muito difícil, mas muito difícil que os dois fiquem. Porque aí teria que ter um esforço muito grande da torcida para isso. E eu não vejo que há todo um esforço da torcida para tentar manter os dois ali. Eu acho que vão tentar manter apenas um deles. E aí qual dos dois vai ser? Vai depender aí de vários fatores. Mas vamos lá te explicar como é que foram essas últimas 24 horas ali na Grande Conquista. Vamos lá entender como é que esse jogo tá caminhando. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é o Guipa realmente agora, se ele conseguir eliminar ou o Caio ou o Bruno, o cara tá se consolidando como um dos maiores jogadores da Grande Conquista ali. E eu acho que o cara vai se encaminhando ali para bem próximo da final, viu? Porque se ele conseguir esse feito, olha, eu vou ser sincero com vocês, o cara é bom. Se ele conseguir esse feito, eu acho que até lá dentro vão ficar um pouquinho com medo dele, né? Vão sentir, poxa, Guipa já foi, para não sei quantas zonas de risco, voltou. O cara fez não sei quantas coisas que a gente considerou loucura aqui e o cara voltou. Ainda voltou mais forte do que voltava antes. Então o cara realmente tem um público forte aqui fora. Então eles vão ter mais cuidado com o Guipa. Mas também, né, vamos ver
como as coisas vão se encaminhar. Depois da votação de ontem, o Haddad foi se explicar para o Fernando por que ele... Gente, eu tô gravando isso aqui 1h30 da manhã, praticamente assim, com sono, cansado, né? Porque a gente trabalha muito aqui no Faro Pop, então é cansativo, mas a gente tá aqui por vocês. Aí o Haddad chamou o Fernando e eles foram conversar ali e o Haddad explicou pro Rambo qual foi a estratégia que ele teve para justamente colocar o Rambo e votar no Rambo ali. A estratégia que ele disse foi justamente provocar o Rambo. Segundo o que o Haddad disse para o Fernando, ele disse que quando viu que a indicação tinha sido no Fernando, quando viu que o Guipa e o Felipe haviam indicado o Fernando, ele tinha certeza que ele ia para a zona de risco pelo mesmo motivo. Ele tinha certeza que todo mundo ali na casa ia votar nele pelo mesmo motivo. Então, por qual razão ele decidiu votar no Rambo? Por estratégia. Vou tentar tirar o foco de cima de mim também. Vou tentar colocar o foco em cima de outra pessoa. Vou tentar fazer isso com o Rambo. E aí ele disse que provocou o Rambo de fato ali, para tentar entender como é que ele receberia esse voto e se seria questionado pelo Rambo por causa do voto. E que quando ele viu que não seria questionado e que o Rambo ia continuar no mesmo discurso de sempre, se sentiu mais confortável para fazer essa estratégia de votar no Rambo e de botar mesmo o Rambo na zona de risco e tal, para tentar tirar o voto de cima dele. Então ele agiu por estratégia e ele revelou isso aí. Foi uma estratégia de jogo arriscada que acabou dando certo. E aí o Fernando disse até que ele compreendia que era de fato uma estratégia e que na hora ali que as coisas aconteceram, ele não tinha entendido de fato, mas depois ele entendeu que o Haddad fez isso para se salvar, de evitar também de irem os dois para a zona de risco. Porque sim, o Fernando pode até parecer meio louco, mas ele não é burro. Ele sabe que se fosse ele e o Haddad na mesma zona de risco, a chance de um dos dois ir embora é muito alta. Então, obviamente que ele vai tentar evitar de disputar uma zona de risco com o Haddad. É mais fácil para ele voltar, ele disputando isso aí do jeito que ele está disputando agora, com o Caio e com o Bruno. E aí depois dessa conversa, teve uma outra conversa ali, que foi do Guipa com o Breno, com a Lisiane, com o Lucas Jalbu. E aí essa conversa, ele disse que ele ficou muito assustado, porque ele recebeu 10 votos contra apenas 3 do Felipe. Disse o Guipa que ele realmente ficou muito assustado com a quantidade de votos que ele recebeu ali entre os colegas da casa. Ele não esperava, ele disse que não imaginava que a diferença ia ser tão grande assim. Na cabeça dele, sim, ele iria para a zona de risco. Na cabeça, sim, dele, ele já disse que ele sabia e que foi por essa razão, obviamente, que o Felipe o puxou para ser dono. Então ele já estava consciente disso, mas ele não imaginava que essa diferença fosse ser tão grande como foi. E aí ele ficou realmente assim surpreendido com essa informação. E aí ele até falou também pro Bruno, pro Breno, pra Lisiane, pro Lucas ali, que qualquer pessoa que tivesse no lugar dele também se sentiria do mesmo jeito. Poxa, o que foi que eu fiz pra casa inteira votar em mim, praticamente? Né? Que confusão eu causei aqui pra casa inteira votar em mim. Lembrando que grande parte da casa é de pessoas que vieram da Vila, da Casa Azul e da Casa Laranja, ou seja, de pessoas que não conviveram diretamente com ele. Só quem conviveu diretamente com o Guipa foi o Bruno e o Rambo, porque da Casa Verde ali quase ninguém conviveu mais com o Guipa, porque todos já foram eliminados. Só sobrou mesmo o próprio Guipa e o Rambo. De fato, os outros já foram eliminados. Então, ele disse que qualquer pessoa no lugar dele, na situação dele, ficaria assustado com essa informação, ficaria assustado também com esse movimento todo. Aí o Breno, que também já teve vários e vários problemas com o Guipa,
disse assim que ele votou no Guipa sim, mas que ele fez isso não porque ele não gosta do Guipa e tal, mas que ele fez isso porque ele e o Breno já estão têm uma certa proximidade desde a Casa Laranja, que os dois já estão juntos desde aquele momento, então era por isso que ele estava votando no Guipa, porque ele realmente não conseguia votar no Breno. E aí depois, até o Guipa falou que para ele estava tudo de boa, que ele até conseguia aceitar. A Lisiane também explicou o motivo do porquê que ela votou no Guipa e tal, e ele falou, tudo bem, eu até consigo aceitar que vocês tenham votado nele, até consigo aceitar que vocês tenham essa relação com ele e tal, porque vocês construíram isso na Casa Laranja, e eu não estava lá e tal, ele se coloca nesse lugar aí. Então ele realmente compreende, entende muito bem isso, ele realmente se colocou ali. Mas ele continuou bastante chateado com essa situação. Bote chateado nisso. O cara estava realmente muito, mas muito chateado com tudo o que aconteceu nessa formação da zona de risco. E aí, quando o Breno estava explicando o motivo dos votos ali, ele disse assim que ali dentro da casa as pessoas vão se aproximando e vão se distanciando, porque o jogo vai acontecendo dessa maneira. Uns vão indo para um lado e outros vão indo para outro lado, e aí é normal que as afinidades por um ou para o outro vão aparecendo ao longo do caminho e tal. Então ele vai por essa explicação aí. Então ele disse assim, que ele tinha mesmo essa proximidade, tem essa proximidade maior com o Felipe do que com o Guipa, e que por isso sim ele sentiu mais a vontade em votar no Guipa e tal. Mas não foi porque ele não gostava do Guipa e tal. E falou inclusive que ele ficou bastante decepcionado com o Bruno, inclusive. E aí o Guipa falou pra ele, mas você foi votar com... Você ficou decepcionado com o Bruno, sabe por quê? Porque o Bruno nunca foi um fechamento com você, o Bruno nunca foi o seu amigo. Bruno nunca foi uma pessoa que te teve como prioridade. E aí o Breno tentou explicar qual era o tipo de relação que ele tinha com o Bruno. E aí ele falou que durante uma atividade de apontamento... os dois acabaram tendo um acordo de que, se você tiver algum problema comigo, você vem e fala diretamente comigo. Você não precisa ficar me apontando na frente de todo mundo e tal. Mas nem foi isso que, assim, tentou convencer o Guipa de alguma coisa. A Lisiane, inclusive, concordou com o que o Guipa falou e depois até falou assim na cara do Breno. Ele nunca foi seu amigo. Você é que estava criando uma amizade com o Bruno que não existe. O Bruno nunca foi seu amigo. O Bruno nunca foi e nunca te colocou como uma prioridade. Você não é amigo do Bruno. E ele ficou assim, ele disse assim, que pediu até para Lisiane parar de ficar falando essas coisas do jogo e tal. Mas ao mesmo tempo, não tinha muito o que fazer. Tanto o Guipa quanto a Lisiane realmente tinham que jogar isso na cara do Guipa, na cara do Breno, porque ele realmente estava criando expectativas com relação ao Bruno. Mas ao mesmo tempo, o Bruno estava ali, se ele era amigo do Bruno, como ele dizia ser, ou pelo menos ele acreditava, ele tinha essa obrigação de chegar no Bruno e dizer, olha, Bruno, eu não tô gostando do rumo que tu tá tomando, não tô gostando aí de tu tá se aproximando de algumas pessoas que me apontam, de algumas pessoas que não gostam de mim e tal. Por que tu tá indo por esse caminho? Isso vai influenciar na minha relação com essas pessoas? Isso vai influenciar na minha relação com você e tal? Ele devia ter ido por esse lado, só que ele não foi. Foi por isso que ele também estava bastante decepcionado. Mas aí o Guipa falou, o cara nunca foi teu fechamento, o cara não é o teu fechamento, o cara não estava aqui te apoiando, o cara não é uma pessoa que realmente estava interessada em jogar com você. E aí depois a Lisiane falou para ele, aqui dentro as amizades vão mudando, aqui dentro as amizades você vai se encaixando nas coisas e tal, e é assim mesmo que acontece e tal, cada coisa, cada semana é um jogo diferente que vai se configurando e tal.
Cada semana as coisas vão andando desse jeito. O problema para mim não é esse. O que eu posso dizer para vocês, para mim, o grande problema que eu vejo ali neles é outro. É a falta total ali de compreensão que o jogo é vivo, que as coisas andam, que as coisas mudam. E parece que faltou isso aí no Breno, essa compreensão que o Bruno simplesmente trocou as prioridades. E a Elisiane continua insistindo ali pra ele, olha, o cara nunca foi teu amigo. E aí depois ele falou, tá bom, Elisiane, eu já entendi que o Bruno realmente não é meu amigo, já entendi, já passou. Eu coloquei ele como uma prioridade, mas agora eu descobri que ele não era minha prioridade, tal, tá bom, já sei disso e tal. Ele tava meio irritado com a cobrança que a Elisiane fez, né? Mas enfim, foi essa uma das conversas, né, que ele teve. E aí depois dessa conversa toda que ele teve com o Gip, com a Lisiane, ele foi lá e disse assim que ele estava com medo de quem ia voltar da prova da virada. Segundo ele, se o Fernando voltasse, não foi nem o Bruno, se o Fernando voltasse da prova da virada, quem o Bruno colocaria lá na zona de risco? Aí o Breno disse que tinha certeza que seria ele. A Lisiane disse que não, de certeza era ela sim e tal. E aí ele falou assim que esperava que o Fê fosse para a zona, voltasse dessa prova e colocasse a dona Geni na zona de risco. E aí ele disse assim que ele não consegue mais conversar com a dona Geni, não dá mais para conversar com ela, disse que a convivência com ela é péssima, ele não consegue mais lidar com ela de nenhuma maneira. Disse assim ele que realmente tá difícil viver e conviver com ela. E aí a Lisiane disse que se for uma eliminação com o Guipa, o Caio e o Bruno, é muito mais adequado, inclusive, porque aí, na visão dela, o Caio seria eliminado e tal. Mas aí o Breno discordou e disse que não, que seria muito mais difícil o Caio ser eliminado ali e tal. E que na visão dele, quem seria eliminado aí seria o Bruno, porque o Guipa de certeza também voltaria, porque o Guipa destoa muito dos outros dois e tal. Eles não estavam acreditando nessa altura que o próprio Guipa pudesse voltar. Enfim, depois disso, de madrugada, não rolou lá grandes papos interessantes sobre o jogo, né? Eles ficaram falando uma outra coisa aqui e tal, o Guipa foi dormir cedo, como ele sempre dorme. Aí os outros também não foram fazer muitas coisas ali. E aí hoje de manhã, o Guipa acordou, como ele sempre acorda, cedo, antes de todo mundo, e foi desabafar com os demais colegas dele ali, sobre o fato de vários colegas que ele considerava ali como uma certa prioridade não terem salvado ele da zona de risco. Ele estava realmente muito chateado com isso. Ele realmente mostrou que ele estava muito, além da chateação, decepcionado. Eu acho que decepção é a palavra mais forte com relação a isso. E aí ele desabafou mesmo, porque ele recebeu 10 votos na zona de risco. 10 votos. Então ele ficou assim, poxa, os caras escolheram salvar o Felipe ao invés de mim. Mesmo os caras que têm problemas sérios com o Felipe preferiram salvar o Felipe ao invés de me salvar. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o Haddad falou ali que os sentimentos ficam muito aflorados e tal, mas que tudo ali dentro é um jogo, que não é nada tão grave assim e tal. Mas assim, eu vou ser sincero com vocês, tá? O Fernando foi também muito hipócrita, porque o Fernando passou ali, inclusive lá durante o ao vivo, dizendo que ele ia votar no Felipe. E na hora da cabine o cara vota no Guipa. Na hora da cabine ele disse que o Guipa era o criador da fake news e que o Felipe apenas estava propagando a fake news. Então, tipo, não tem como, né? E aí, tipo, o Felipe acabou trocando ali, o que pra mim foi bastante covarde da parte dele e tal.
Então ele até o Guipa ficou chateado e jogou isso pro Haddad. Eu acho que depois o Haddad levou isso pro Fernando também. Mas não faz muita diferença, né? Porque afinal o Fernando não vai mudar por causa disso. E aí ele até falou assim, do que adianta eu me tornar uma pessoa melhor aqui dentro? Do que adianta eu tentar me encaixar em algum grupo aqui dentro, se as pessoas realmente não gostam de mim, se eu sei que eu nunca vou ser prioridade de ninguém aqui dentro, de que adianta eu perder o meu tempo com isso? E aí o Guipa realmente estava muito decepcionado. Ele me pareceu realmente que ele estava decepcionado, me pareceu ali que ele estava muito, mas muito decepcionado. Ele disse que ele não levou para o coração alguns votos, mas que outros votos era impossível ele não levar para o coração, que era impossível ele não agir desse jeito. E aí, enquanto ele estava falando sobre os votos que ele disse que não tinha levado para o coração, mas que alguns ele levou para o coração, ele falou do Breno. E aí o Breno acabou saindo de dentro da casa e eu acho que o Breno ouviu alguma coisa, porque o Breno depois se juntou ali na conversa deles. E aí o Breno foi explicar a conversa ali, foi explicar ali o porquê que ele então decidiu votar no Felipe ali e tal. Explicou de novo, ó, eu tenho uma relação ali com o Felipe desde a Casa Laranja. Felipe e tal, nunca soltou da minha mão e tal, tal. Ele foi repetindo a mesma história de sempre e tal. E depois ele explicou ali o porquê que ele votou no Bruno durante a formação da zona de risco e não votou ali em quem todo mundo esperava que ele fosse votar. Todo mundo esperava que ele fosse votar no Caio. Todo mundo esperava que ele fosse cair em cima do Caio, mas não. Ele votou no Bruno. E aí ele disse que ele votou no Bruno e tal, porque ele também já está começando a ficar cansado das pessoas passarem pano nas atitudes do Bruno. Porque ele disse assim, o que o Bruno falou ali e tal foi coisas graves também. O que o Bruno falou acusando as outras pessoas são coisas graves também. Só que todo mundo passa pano nas atitudes dele e ninguém acha grave. Mas se fosse o Guipa ou eu mesmo falando isso, ia pegar mal para todo mundo. Então se fosse eu, se fosse ele falando, iam cobrar de mim, iam cobrar dele, mas não cobraram do Bruno. Então ele disse que o Bruno é muito incoerente na fala dele, ele disse que o Bruno realmente é muito incoerente nas atitudes dele também, e que foi por essa razão que ele decidiu votar no Bruno ali, e que ele realmente não tinha. Todo mundo também esperava, aliás, que ele ia votar na Geni. Tá, desculpa eu ter trocado aqui as palavras, né? Todo mundo, eu disse que ele ia votar no Caio, desculpa, não, era na Geni. Na Geni, até porque ele começou o discurso dele falando sobre a Geni. Então todo mundo pensou, ele vai votar na Geni. Não, ele votou no Bruno. E aí ele disse ali que não tinha como mesmo, ele estava muito incomodado com essas atitudes do Bruno e tal. E aí ele disse que realmente as coisas ali parece que tem 2 pesos e 2 medidas. E tem mesmo, tá? Tem mesmo ali, tem muito 2 pesos e 2 medidas, especialmente o grupão. O grupão passa muito pano para as atitudes erradas que o Felipe, Felipe nem tanto, mas que o Caio tem, que o próprio Bruno tem, que os meninos ali tem, que o Rambo tem, especialmente também o Rambo. Eles não falam que o Rambo não tem cuidado algum com higiene e tal, eles não falam disso. E aí, quando as outras pessoas da casa apontam isso, o que eles fazem? Tentam abafar. Então, tipo, essas coisas precisam ser colocadas na mesa e eles não querem. E aí, depois, o Guipa foi explicando ali as coisas que ele foi achando decepcionantes para ele durante a votação. Disse o Guipa, assim, que durante ali a construção que ele veio lá desde a Casa Laranja, ele não gostou assim de ter recebido alguns votos de algumas pessoas ali. Ele disse que foi construindo a relação com algumas pessoas que ele achava que fosse de fato ter alguma amizade dentro da mansão. Isso não se concretizou. Então ele falou que ele não se encaixa em nenhum grupo ali dentro. E ele percebeu que existem 4 grupos e subgrupos dentro do programa. Sim, de fato tem isso aí.
tá? Na visão que ele tem. O grupão ali se subdivide basicamente em dois, que é o grupão todo, né? O grupão todo ali, mas tem aliás, 3 subdivisões eu posso colocar aqui, que é justamente o Caio, o Breno, com o Céu, a Anne e o Fernando. Bruno, desculpa, eu sempre confundo os dois. A Dona Geni ali no meio deles também. O outro lado, o Felipe, o Rideu, a Tati, outro subgrupo, mais outro subgrupo ali dentro. O Haddad com o Fernando, outro subgrupo ali dentro. O Breno com a Lisiane, só aí são 4. Então ele falou que ele não consegue se encaixar nesses grupos ali e tal. E aí ele disse que o que mais deixou ele decepcionado não foi nem o fato do Breno, da Lisiane terem votado nele, não, porque ele já até esperava por isso. Mas ele disse que esperava que o Fernando votasse no Felipe, porque os dois são rivais no jogo. E aí ele falou, porra, o Fernando tem problemas com o Felipe. O cara tem problema com o maior rival, com o maior aliado do Fernando no jogo e tal. E ele vota em mim. Ele vota em mim, que eu não tenho nada a ver com a história, mas o cara vota em mim. Então, assim, ele disse que para ele o Fernando é um ser insignificante, que para ele, assim, ele não olha mais nem na cara do Fernando, que ele não quer mais nem citar o nome do Fernando, que ele realmente já não gostava do Fernando antes e que agora ele não gosta, mas não quer mais nem ver o cara pintado na frente dele. Ele dava muito pé da vida com o Fernando. E aí depois disso, né, depois assim, o Haddad, vocês sabem, o Haddad entrou ali, tentou dar uma apaziguada, enquanto o Guipa disse que o jogo dele é individual, que ele faz de tudo para ser um jogo individual, inclusive, porque ele já percebeu que ele não consegue se encaixar em nenhum grupo dentro ali da casa. E aí o Haddad se meteu e disse assim, não perde teu tempo, tua energia com isso, não perde o teu tempo com esse pensamento aí e tal, porque você tá realmente na zona de risco, mas não é porque as pessoas estão te perseguindo, mas é porque as pessoas se uniram ali para se proteger e tal. Pensa dessa maneira, não pensa que as pessoas estão se perseguindo e tal. Assim, o Haddad, ele tentou ver um lado positivo de algo que não tem como ver de um lado positivo. O Guipa não falou que as pessoas estavam ali, de fato, perseguindo ele. Ele não falou nesse sentido, tá? Mas não tem como comprar o discurso do Haddad também. Não tem. Eles não se uniram ali para se proteger. A votação não foi sobre isso. A votação foi sobre salvar um dos dois. Quem eles iam salvar. E a afinidade maior falou com relação ao Felipe. Então foi exatamente por isso que o Felipe foi salvo. As pessoas não gostam do Guipa. E foi isso que ficou claro. Porque se fosse uma votação para meter ali o pau, você pode ter certeza que as pessoas aí não iriam ficar tão retraídas do jeito que elas ficaram ali naquela formação. A forma como você vai lá, quem você salva, quem você quer salvar da zona de risco e quem você vai mandar para lá. Automaticamente, ao você salvar o Felipe, você tá mandando o Guipa. Ao salvar o Guipa, você tá mandando o Fernando. O Felipe. E aí, eu acho que foi isso que o Haddad não entendeu. Ali era uma votação sobre quem você tá salvando. E se 10 votos da casa, nós temos 14 pessoas na casa, mas das 14 pessoas, apenas 13 pessoas poderiam votar. Dos 13 votos disponíveis na casa, 90% deles foram exatamente em cima dele, não tem o que pensar aí, né? Pode até não ser uma perseguição, eu até consigo entender que não é uma perseguição, mas não dá pra dizer que o cara é benquisto ali dentro, né? Então o Guipa também tem razão na visão dele e tal, o Guipa também tem razão na visão que ele colocou. E aí depois disso, o Guipa também revelou que ele tem ali várias rivalidades dentro do jogo, mas as maiores são justamente 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas
que ele colocou como os maiores rivais para ele dentro desse jogo. Rambo, Bruno e Fernando, que ele quer eliminar um por um deles. Do Rambo, do Bruno e o Fernando, que tem que ser um por um. Mas não foi isso que tu fez hoje, né, Tigrão? Eu até fiquei espantado quando tu colocou o Caio. Eu juro que eu pensei que tu ia colocar o Fernando na zona... o Rambo, aliás, na zona de risco, né? Eu juro que eu pensei que era isso que tu ia fazer, mas não foi, né? E aí ele foi revelando isso aí, foi deixando claro qual era o caminho que ele ia tomar, qual era o caminho que ele ia ir. Aí já um pouquinho mais pra tarde, o Rambo e o Haddad foram conversar. Uma conversa que, vamos ser sinceros, não deu em nada, né? Foi só o Rambo ali tentando buscar algum tipo de entendimento com o Haddad, tentando compreender por que o Haddad votou nele, e aí uma conversa que não saiu do lugar, né? E aí é uma conversa assim, tentando ali entender por que eles estavam brigados e tal. Obviamente que o Haddad não falou o motivo real do porquê que ele votou no Bruno, no Rambo, aliás. Só falou ali e tal, que ele não concorda com esse negócio de jogo, de paz e amor e tal. E aí o Rambo falou que ele tá lá com essa missão, não sei o que, aquela coisa chata de sempre, né, e tal. E aí cada um disse a sua visão, a sua estratégia de jogo, essas coisas chatas de sempre. E aí eles meio que não chegaram a lugar nenhum, tentaram ali conversar, até foram relativamente pacíficos nessa conversa, mas a coisa terminou aí só com um aperto de mão e alguns sorrisos e só. Foi só isso aí mesmo, tá? Não rolou muita coisa. E aí durante o almoço, tava lá o Fernando conversando com o Céu. E na conversa que ele teve com o Céu, ele disse assim que ele gosta muito da Tati, que ele gosta da companhia, porque a Tati e ele vieram da mesma casa, então eles tiveram uma convivência muito maior por causa disso. Mas ele percebe que a Tati está sendo manipulada pelo Felipe, que é a pessoa mais próxima dela dentro do jogo, que ele percebe que ela sim está sendo colocada nesse lugar de manipulação e que por isso ela meio que se afastou, que por isso ela tá nesse lugar aí e tal. E ele tá desconfiando que o Felipe meio que tá manipulando as pessoas, enfim. Essa é a justificativa que o Fernando tem dado para todo mundo, que ele tá vendo que tá sendo manipulado, tal. Ele tá jogando para todo mundo, tá? Eu não sei se cola, mas ele tá dizendo para todo mundo, essa pessoa tá sendo manipulada. Ele joga isso como a maior desculpa para justificar o porquê que as pessoas estão votando nele, o porquê que as pessoas aí estão se voltando contra ele e tal. É só essa justificativa que o Fernando tem. Mas, enfim, foi isso que aconteceu aí durante 24 horas. E sim, é o que você não viu durante a edição da Record, porque eles só mostraram mesmo ali a repercussão dos votos, não mostraram outras coisas. E aí, prova da virada, né? A Raquel entrou ali, já falou com eles, perguntou se estava tudo bem, se eles estavam prontos para a prova. E o Fernando, né, tava ali todo concentrado. Guipa também todo concentrado ali e tal. E aí a Raquel mandou eles irem lá pro estúdio de provas. E era uma prova de sorte, mas ao mesmo tempo era um quiz. Então não era difícil, era uma prova simples. Uma prova muito simples, que consistia em acertar perguntas. E aí eram 4 rodadas. Eles tinham que fazer 4 pontos. Mas, né, sendo o Carelli, né, como sempre, tem aí um truquezinho. Quem fizesse 3 pontos primeiro já vencia. Não havia necessidade de fazer uma 4ª rodada. Até porque quem já tinha feito 3 pontos era muito difícil que os outros ali virassem o jogo. Então, foi isso que aconteceu. Aí a Raquel também falou ali sobre empate. Quem iria desempatar no caso de ter ali 4 pontos para cada um deles ali? Quem acertou a última questão. Só. Basicamente foi isso aí. Então a prova era só isso, a prova da virada.
E aí ela foi sorteando ali os nomes de cada um. O nome de quem ela sorteava tinha prioridade na resposta. Mas ter prioridade na resposta não significa exatamente que a pessoa estava certa. Apenas que ela teria prioridade em escolher ali qual era a posição que ela ia jogar e qual era a resposta que ela ia dar. Era só essa a prioridade que a pessoa teria. Enfim. E aí, na primeira rodada, o sorteado foi o Bruno. E aí, nessa primeira rodada, o Bruno tirou o número 2. E aí, depois, ele escolheu o Guipa para jogar no lugar dele. E aí, por último, foi o Fernando que pegou a posição número 3. E aí, colocou lá a questão. E quem foi que acertou essa questão, né? Porque eles iam sentar numa cadeira e iam cair ali se a resposta estivesse errada, nessa piscina de espumas. Quem acertou essa primeira questão foi o Guipa, que caiu ali na primeira posição, assim, do nada, né? Apenas porque o Bruno tirou a posição número 2. E aí depois foi a segunda rodada. O Felipe foi o sorteado, teve a prioridade de escolher a posição, ele tirou a posição número 1. Ele comemorou o fato dele ter tirado a posição número 1. E aí depois ele puxou o Bruno, que tirou a posição número 2. E o Guipa ficou com a posição número 3. Só que aí, quem foi que acertou essa questão, né? Quem foi que fez as contas direitinho, né? Ele estava feliz ali, achando que ele ia acertar. Quantas vezes o número 5 aparece de 0 a 65, tá? Eu juro pra vocês que eu teria errado essa questão, porque nem eu entendi qual era a lógica por trás disso, né? Mas o Guipa foi na sorte, né? O cara foi na sorte ali e acertou. Então, de novo, tá aí quem foi que venceu essa segunda rodada. O Guipa, que ficou na última posição. E aí o Guipa já tinha 2 pontos, já havia acertado 50% ali da prova. E aí, quando foi a terceira rodada, a Raquel falou, se o Guipa acertasse esta rodada, o Guipa já venceria a prova, não tinha mais chance dos outros dois reverterem. Agora, se um dos dois acertasse, a prova ia seguir normal. E aí, de novo, lá, o Guipa dessa vez acertou, foi o sorteado, e ele tirou a posição número 1. Então o cara hoje estava com sorte, a sorte estava do lado dele. E aí ele puxou o Bruno para tirar a posição número 2 e o Fernando foi a posição número 3. E aí, de novo, né, quem foi que acertou essa última rodada? Quem foi que ganhou essa prova aí? Foi o Guipa, né? O único que permaneceu sentado ali. Então o Guipa escapou da zona de risco ali numa prova em que consistia responder um quiz. O cara foi assim. Muitas dessas questões, eu vou ser sincero com vocês, foi na sorte. Na sorte mesmo, especialmente aquela do 0 a 65. Eu não entendi como é que de 0 a 65 o número 5 aparece 17 vezes. Só se ele está contando de 5 em 5. Aí talvez, né? Porque aí sai de 5, 10, 15, só se for assim, tá? Só se for assim. Pode ser que seja nesse sentido, tá? Mas enfim, Guipa venceu, mas naquela questão, eu juro pra vocês, foi na sorte. Ele não sabia de fato aquela resposta. Então o cara venceu ali na sorte e escapou da zona de risco, os outros não tinham mais como virar. Então a Raquel falou que eles assim já estavam ali na zona de risco, não tinha dado para eles e que eles iam agora contar ali com o público para conseguir escapar da zona de risco. E aí Raquel mandou eles voltarem lá para a mansão e tal. E na hora da mansão que o Guipa tava voltando, ele tava tão feliz que ele começou a gritar, a falar palavrão ali mesmo. Começou a dizer que o pai tava on, que o pai tava voltando, que o pai tinha vencido e tal. O cara tava muito feliz, né? Depois de tantas e tantas tentativas de provas aí na Grande Conquista, ele não tinha ganhado nenhuma, mas agora venceu uma, né?
Agora ele pode pelo menos dizer que ele viveu a experiência completa da grande conquista. Passou pela vila, passou por não sei quantas zonas de risco lá na vila, passou por não sei quantas zonas de risco aí na mansão, foi dono da mansão e agora passou ali pela zona de risco, escapou da zona de risco e virou o jogo. E aí, quando ele entrou na casa, ele soltou um palavrão ali. Eu não sei qual foi, eu juro pra vocês, eu esqueci qual foi o palavrão que ele falou, porque eu tava preocupado, era com esta pessoa aqui. Quando o Guipa entrou ali e comemorou, porque o Haddad pulou em cima dele, a Lisiane pulou em cima dele e tal, mas o Rambo, eu fiquei prestando atenção no Rambo. O Rambo ficou com esta cara aí, esta cara de cu, como assim, ele ficou pensando, porra, agora deu ruim pra mim, agora eu vou mesmo pra zona de risco, agora não tem como eu escapar de lá. Pois é, todo mundo achava que o Guipa fosse de fato botar o Rambo na zona de risco, porque era o mais lógico de tudo que a gente compreende assim da rivalidade entre os dois, do que ele tinha falado de manhã, que o Rambo era uma das rivalidades dele, né? Tipo, o cara já tinha deixado claro ali que o Rambo é uma das rivalidades dele. E o cara perdeu a chance de, porra, praticamente pegar essa rivalidade e botar essa rivalidade ali pra fora do jogo. Mas depois, assim, quando a Raquel entrou ali, chamou a atenção deles, né? Porque vocês estavam falando palavrão e tal. Percebam que o Caio tava vestindo a jaqueta do Bruno, a jaqueta de palhaço do Bruno e tal. E aí a Raquel pediu ali para eles tomarem cuidado, porque eles estavam ao vivo pro Brasil todo. E perguntou assim pro Guipa quem ele ia colocar no lugar dele. Aí o Guipa falou que ele ia colocar no lugar dele uma pessoa que ele considera que é forte e que ele lá dentro tá jogando sozinho sim, que é um jogo individual, que ele tá fazendo o jogo dele sim individual, mas que ele tá lutando contra grupos e contra pessoas ali, e que esta pessoa forte, ele pensa que ele vai conseguir eliminar uma pessoa que ele também não quer lá dentro. Aí o Caio meio que já caiu a ficha ali na hora, né? Sou eu que vou pra zona de risco, né? Foi o Caio, né? Eu me surpreendi com o Guipa colocando o Caio na zona de risco. E o Rambo ali escapando mais uma vez da zona de risco. Eu acho que num apontamento, o que vai acontecer? O Rambo vai dizer que o Guipa foi covarde de não ter colocado ele na zona de risco. Eu acho que, de fato, o Guipa devia ter colocado o Rambo na zona de risco. Devia. Era uma eliminação certeira. Certeira. Se colocasse o Rambo ali, o Rambo ia ser eliminado. Certeiro que o Rambo ia ser eliminado, tá? Mas ele preferiu deixar o Rambo lá pra frente. Vamos ver se a estratégia dele de deixar o Rambo lá pra frente vai funcionar. Eu não sei. Eu acho que não vai. Pelo menos não da maneira que ele quis, tá? Não desse jeito que ele tá querendo. Talvez ele esteja querendo ir para uma zona junto com o Rambo e eliminar o Rambo. Eu acho que ele tá querendo fazer isso. Mas é bem perigoso, né? Então eu acho que seria muito mais fácil já ter colocado o cara agora. Ele respirou aliviado e botou o Caio na zona de risco. Colocou ele lá. Então o Caio percebeu. Deu ruim pra mim, né? É, Caio, deu ruim pra você mesmo, né? Deu ruim pra você e agora a coisa ficou meio complicada, né? Eu juro pra vocês assim, no primeiro dia, quando o Guipa se tornou, junto com o Felipe, o dono da mansão, e ele colocou o Caio pra fazer a limpeza junto com o Breno, o Caio ficou pé da vida com ele e tal, e foi fazer a cobrança pra ele, eu pensava que o Guipa fosse usar isso como motivo também para colocar o Caio na zona de risco. Sério mesmo, eu não achava que ele fosse fazer isso. Mas depois que ele fez assim, disse, caraca, não foi buscar um motivo assim bem fundo para colocar o cara na zona de risco, né? Mas colocou o Caio na zona de risco. Foi engraçado ele colocando, surpreendeu todo mundo, ele jogou realmente uma bomba ali, porque o Caio não esperava que ele fosse cair na zona de risco. O Caio realmente não esperava que ele fosse para lá.
E aí o Fernando ficou assim, mas como assim tu não botou o Rambo na zona de risco? Como assim tu não fez isso? Porque tu já tinha falado que o Rambo era a tua rivalidade. Mas como assim tu não fez isso, né? Mas não fez, né? Colocou o Caio na zona de risco com o objetivo de eliminar justamente o Fernando. Mas dificilmente vai conseguir eliminar o Fernando. Porque aí ele colocou o Caio junto com o Bruno. São dois aliados numa mesma zona de risco. Dois aliados dividem votos. E aí fica complicado salvar duas pessoas. É muito difícil salvar duas pessoas assim. É muito difícil. Dificílimo. Pode até se tentar. Não estou dizendo que vai se conseguir, tá? Estou dizendo que pode-se até tentar salvar um dos dois, pode-se até tentar, mas é extremamente difícil salvar duas pessoas na zona de risco. Isso só acontece se uma delas, assim, tem uma torcida muito forte, a outra tem uma torcida mais ou menos, assim, e tal. E aí vem outra torcida lá que tem muito ranço do terceiro elemento, e aí vai lá e tira o terceiro elemento. E aí consegue salvar os dois. Mas é muito raro isso acontecer. E de uma certa forma, o público tem um rancinho já do Caio. Exatamente por causa da rivalidade dele com o Breno, com a Lisiane, que não sai do lugar. É a mesma coisa toda semana, já tá chato as mesmas brigas. Tá chato a gente ouvir eles brigando todo o tempo pelo mesmo motivo e tal. Então, eu acho que dessa vez pode ser que dê ruim pro Caio. Eu vi gente dizendo que não vai ser o Caio, que vai ser o Bruno. Mas eu também vi gente dizendo que o Bruno tem uma certa força. Então, eu acho meio assim difícil de fazer uma previsão sobre qual dos dois vai ser o eliminado de amanhã. Eu acho assim difícil, diante desse jogo, tá? Que o Fernando seja o eliminado. Eu acho, tá? Eu até diria pra vocês, eu até esperaria que o Fernando fosse de fato eliminado, como eu falei pra vocês em outros vídeos. Diante de tudo que o Fernando fez dentro da casa, eu até espero que ele seja o eliminado mesmo. Mas, diante do jogo que o Guipa colocou aí pro público, a escolha do público vai ser salvar um dos aliados. Não tem como salvar os dois. Um deles, que não é um aliado, que é o Fernando, normalmente vai sair pela tangente. O cara realmente vai se beneficiar aí. Tem a torcida do Haddad para ajudar ele. Então, o cara vai se beneficiar disso e vai escapar. Agora, como e qual dos dois vai escapar aí da zona de risco? Lembrando que tanto o Caio quanto o Bruno são favoritos ao prêmio. Então, se um dos dois for o eliminado, já fica aquela coisa de força do Guipa, já fica aquela coisa. Então, o Guipa teve, assim, força para conseguir eliminar um dos favoritos ao prêmio. Se for o Caio, então, isso fica muito mais evidente. Porque o Caio, ele entrou ali muito associado com o Lucas. E aí, se o Caio é eliminado, o que acontece? O que as pessoas vão pensar ali dentro? Que o Caio perdeu a força. Vão pensar ali que o Caio realmente estava apoiado e escorado em outras pessoas, que o Caio realmente já começou a também perder o público e tal, e que o Guipa se tornou mais forte, que o Guipa agora é um dos caras fortes do jogo. E a consequência que o Guipa vai sofrer dentro do jogo é o seguinte: as pessoas vão começar a perceber, pô, tu é cara forte. Então, num primeiro momento, não vão colocar ele numa zona de risco, vão evitar. Num segundo momento, sim, os caras vão cair em cima dele. E aí vão fazer o cara, vão botar ele em quantas zonas de risco puder colocar. Especialmente agora na reta final, que vai ser uma atrás da outra. Aí até conseguir eliminar ele. Se o cara for ficando e se encaminhando para a reta final, então vai ser mais e mais forte, cada vez mais forte. Mas enfim, isso aí são coisas que a gente vai ver de acordo com o andamento desse jogo. O que eu posso assim adiantar para vocês é a estratégia que ele usou. Para mim foi a mesma estratégia que a Lisiane usou quando ela colocou o Caio junto com a Edilane. Vai dividir votos, um dos dois vai embora. Qual deles? Aí vai depender do público, né? Naquela vez deu ruim para Edilane, nessa vez pode ser que dê ruim para o Caio. Pode ser, tá? Mas pode ser que dê ruim para o Bruno também.
Se for pro Bruno, melhor pro Gui, porque ele falou que pra ele a maior rivalidade dele no jogo é o Bruno. E se o Bruno sair, a maior rivalidade dele saiu. E aí vai ficar só o Fernando e o Rambo. E aí ele vai trabalhar pra eliminar os dois. Agora, se for o Caio, que não é uma rivalidade direta dele, mas ainda assim é uma pessoa considerada forte, o cara vai sair dali com um certo respeito e as pessoas vão ter assim um certo medo dele, né? Mas isso é algo que eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.